Bom, pessoal, dando seguimento aí à nossa aula, se você começou por essa aula, começou errado. Comece pela aula de Nova Ordem Mundial. Eu até coloquei lá no título, aula 1, tá bom? Essa aula aqui é uma aula posterior à aula de Nova Ordem Mundial, então eu já estou deixando aí o recado logo no início. Então, nessa aula, nós vamos ver sobre globalização. E aí, retomando lá no finalzinho aquela chargezinha lá do Obama, né? Trazendo uma outra chargezinha aqui que diz, né? Muito prazer, imperialismo americano, mas pode me chamar de globalização que eu atendo. E aí vamos lembrar, né? Vamos dar aquela retomada básica do que nós falamos na última aula, né? Sobre como os Estados Unidos ele exerce certo imperialismo econômico, né? E até mesmo político por conta do seu altíssimo capital financeiro, por ele ter um certo domínio, né? Ele tem um grande domínio, na verdade, das duas maiores instituições financeiras do mundo, né? Que é o FMI e o Banco Mundial. Então, assim, realmente, os Estados Unidos é a maior potência mundial hoje em dia, que a China está correndo atrás, né? E que tinha, assim, até uma projeção, né? Que 2030, se eu não me engano, 2030, 2040, a China estaria ultrapassando, né? Essa projeção ela ficou um pouquinho mais adiante, né, por conta de toda essa questão, mas ainda assim a China ela ainda é muito forte economicamente e é sim uma ameaça aí a essa certa hegemonia dos Estados Unidos, tá? Para falar antes só de globalização, vamos só lembrar disso aqui, ó, essas duas coisinhas aqui, ó. Vocês já ouviram falar do Vale do Silício? Se não ouviram, vou falar agora. Vale do Silício é uma região que fica localizada, né? A maior parte ali no estado da Califórnia, tá? Onde ficam concentradas os escritórios e os centros de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, chamado PID, tá bom? E aqui é só uma outra imagem com mais várias marcas. Então, você tem aqui a Dell, a Nokia, se você procurar bem aí, aqui é o WhatsApp, Google, todas as grandes empresas têm aqui os seus centros, né, de desenvolvimento de tecnologia. É bem concentrado nessa região que é chamado de Silicon Valley, tá bom? Que também se estende aqui até São Francisco, né, chamadas startups de internet, tá bom? Então, só para você ter uma ideiazinha de que isso aqui é uma referência de 2014, então hoje em dia isso aqui tá muito mais absurdo, né? Mas é ali que nós temos a concentração da maioria das empresas de desenvolvimento de tecnologia, tá? Então, é aí que a magia acontece, vamos dizer aqui assim. Se por acaso alguém for fã de uma série, eu não sei, eu não conheço muitas pessoas que veem, né? Mas tem uma série chamada American Horror Story. Tem uma temporada que eu não lembro qual é. Eu acho que foi a penúltima. Acho que foi Apocalypse. Que mostra dois pesquisadores no Vale do Silício que estão desenvolvendo uma tecnologia pro fim do mundo. Uma coisa meio louca de série que eu gosto de ver. Então, quem gosta aí vai lembrar. Quem não gosta não vai lembrar. Isso foi completamente inútil. Mas eu queria deixar esse recado aí pra vocês. Tá rindo aqui, tá? Mas o que é globalização em si, né? O que é a globalização? Com certeza, gente, vocês estão no terceiro ano do ensino médio, vocês já viram isso aqui. Provavelmente minha avó quando estudou não tinha globalização. Mas o meu irmão, provavelmente quando estudou, né, já via esse mapazinho aqui, com certeza absoluta. Que esse é o mapa mais conhecido em relação à globalização, que mostra o mundo diminuindo. Claro que de uma forma não realista, né? Óbvio. É sempre bom deixar claro, porque, né? Sempre tem um. Mas assim, porque até você tem ali, por exemplo, de 1500 a 1840. Você tinha ali a velocidade dos barcos à vela, né? E das carruagens, que atingiam ali até 16 quilômetros por hora. E aí você foi desenvolvendo os meios de transporte e o mundo ele foi tendo um aspecto menor. Ele foi parecendo menor do que ele realmente era. Mas por conta da facilidade de transporte, não por conta do tamanho do mundo mesmo.
Eu acho que eu dei até esse exemplo quando eu falei com vocês na nossa sala de dúvidas, eu não lembro agora. Mas, por exemplo, eu acho que eu falei sobre isso sim, que eu até falei sobre meu medo de avião, eu não lembro se foi com vocês. Mas, por exemplo, para daqui até Santa Maria, que era a cidade onde eu morava no Rio Grande do Sul, de ônibus demora em torno de umas 26 a 27 horas, mais ou menos, tá? De ônibus. De avião, se eu pegasse um avião, demoraria 2 horas. Então, assim, é absurdamente menor, 2 horas e pouquinho, absurdamente menor o tempo. Então, você tem essa ideia de que o mundo está menor. E aí, não só a questão dos meios de transporte, como também a questão das telecomunicações também, né, se desenvolveram, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. A internet ela foi criada, né, para a comunicação durante a Segunda Guerra Mundial. Depois eles viram um grande potencial de exploração nisso. Então eles falaram, caramba, vamos popularizar isso, vamos levar isso para a galera. E aí a internet ela se tornou, entre aspas, acessível à população comum, à população civil, não só à população militar, né? E eu digo isso muito entre aspas, porque nós vamos ver depois, tá? Então a globalização, o conceito é justamente essa aí, né? Essas transformações que aconteceram, que criaram vertentes econômicas, sociais, culturais, políticas e que tornou o mundo interligado. Esse é o conceito basicão de globalização, tá bom? E aí, com isso, obviamente, nós temos aí a formação de blocos econômicos. Não vamos ver cada um especificadamente, não é isso que eu quero cobrar de vocês. Eu só quero mostrar realmente para vocês o que são esses blocos econômicos, tá? Os blocos econômicos, eles são acordos, tá? Entre países que geralmente, em sua grande maioria, estão próximos, fisicamente falando, né? E eles fazem alguns acordos comerciais para eles poderem estar tipo, se ajudando economicamente. Só que nós temos algumas etapas desses blocos econômicos. Quem quiser agora pode pausar o vídeo para ver melhor o mapa, mas eu já vou passar aqui, tá bom? Então, isso aqui é muito importante que vocês saibam, porque o Enem adora esse detalhezinho aqui, tá bom? Quando você faz esses tratados econômicos regionais, né, que é o outro nome que se dá para bloco econômico, você tem alguns patamares, vamos colocar assim, tá? E aí, a gente pega ali, ó, primeiro é a zona de livre comércio, tá? É a primeira. Todo bloco econômico começa por aí, tá? Mas ela também é que tem a menor integração, então ela é mais leve, mais suave, como o NAFTA. O NAFTA, por exemplo, é essa integração Canadá, Estados Unidos e México, tá? Então, Canadá, Estados Unidos e México é uma zona de livre comércio, tá? Claro que os Estados Unidos não têm o interesse de ter uma integração econômica maior, porque o México é um país que não tem lá a sua economia muito estável e tem todo aquele conflito de fronteiras e tudo mais, né? Mas, por que o México está no NAFTA, né? Justamente para ver se dá uma ajuda econômica para o México e o México não, tipo assim, os mexicanos não invadam, de acordo com o pensamento norte-americano, não invadam o território norte-americano, né? Tanto que nós temos ali na área de fronteira entre México e Estados Unidos indústrias chamadas indústrias maquiladoras, tá? Que também não nada tem a ver com produtos de cosméticos, são só indústrias de montagem, de finalização de alguns produtos, onde você paga uma mixaria, mas como a taxa de desemprego no México é muito alta, as pessoas acabam se concentrando muito nessa área de fronteira e trabalhando nessas indústrias que ficam naquela região. Os Estados Unidos lucra pra caramba, porque paga uma miséria para os mexicanos, e os mexicanos pelo menos conseguem algum emprego ali. Mas a gente sabe que não é uma coisa muito, assim, justa, né? Mas a gente tem essas indústrias maquiladoras ali. Então, no básico, tá? Essa zona de livre comércio, você elimina as barreiras alfandegárias, né? Por exemplo, para você tá importando, vai pegar uma coisa dos Estados Unidos e do Canadá, você não vai pagar nenhuma taxa alfandegária. Então, os produtos eles podem circular livremente dentro do bloco. Porque a taxa alfandegária é onde o país ele lucra. Então, ó, vamos nos ajudar aqui, a gente elimina essas taxas alfandegárias e a gente se ajuda aqui, tá? Então, o México também entra nesse rolê aí, até por próprio interesse dos Estados Unidos,
por essas produções das indústrias maquiladoras lá, tá bom? Então o NAFTA é um exemplo de uma zona de livre comércio. É tipo assim, ó, a gente é amiguinho, mas só no trabalho. Tipo isso, sabe? Sem muito comprometimento. E aí, quando esse bloco ele amadurece, ele quer amadurecer ou qualquer coisa do tipo, ele passa para um outro estado, tá? Que é a União Aduaneira. A União Aduaneira, ela acopla tudo que vem da zona de livre comércio, tá? Mas, como é que eu posso dizer? Você tem uma integração maior entre os países. Então, aqui você não tem tanta integração entre os países. E quando você tem uma união aduaneira, geralmente você tem cúpulas, você tem uma integração política um pouquinho maior, né? Então, você tem ali uma livre circulação de mercadorias e em alguns lugares você também tem a livre circulação de pessoas. Ou seja, você não precisa de passaporte para ir para um país do mesmo bloco. Por isso que, meu querido, NAFTA jamais será união aduaneira, porque senão os mexicanos vão invadir os Estados Unidos ali. Então, você exclui isso. Um exemplo é o Mercosul. Se você quiser ir para qualquer país que faça parte do Mercosul, você não precisa de passaporte, basta você ter a sua identidade, tá bom? Que você entra, a identidade ela tem que estar atualizada há menos de um ano, tem uma certa exigência, mas você pode tranquilamente adentrar, você ganha um papelzinho, que é o teu visto, parece um ticketzinho de quando eu fui no Uruguai eu recebi, parece um ticketzinho de maquininha, sabe? De quando você compra alguma coisa, assim, mas você não pode perder esse papel também não, de forma alguma, tá? E aí nós temos o mercado comum. Mercado comum é um plus, né? Você junta esses dois aqui e aí você tem uma livre circulação de capitais e de pessoas, mas principalmente você tem o fim das barreiras alfandegárias, né? E aí você tem a livre circulação de capital, o que é além de barreira alfandegária. Quer dizer que os países eles se ajudam economicamente e compram bastante coisa um dos outros. E esse capital ele circula dentro do próprio bloco. E aí, como exemplo, eu tenho o ex-mercado comum europeu, que depois se desenvolveu, né? Se desenvolveu, vamos dizer assim, para esses dois aqui, que aqui nesse mapa está separado, mas nessa tabela está separado, mas aqui a gente já pode dar um update, tá? E que isso aqui hoje em dia é considerado um tratado só, que é o Tratado de União Monetária e União Política, que é a União Europeia, que é o bloco mais envolvido hoje do mundo, né? Apesar de eu pedir para vocês darem depois uma atenção maior ao Brexit, ou Brexit, né? Que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, porque acreditou que alguns países estavam indo nas costas da Inglaterra e tudo mais, e aí acabou que o Reino Unido está nesse processo de sair da União Europeia, né? Mas aí a União Europeia você tem uma integração muito grande, né? Inclusive, você tem tratados de segurança, de política de imigração, sociais, relações internacionais e o mais importante, a união monetária. Tanto que lá você tem o euro, né? Uma moeda comum do bloco e uma moeda que hoje tem mais força do que o próprio dólar. Apesar do dólar hoje ainda ser a moeda comercial mais utilizada, o euro ele é muito mais valorizado. Eu vou até dar uma olhada agora para vocês aqui, ó, rapidinho. Que eu até pedi pro Daniel ver na última aula, foi até uma outra aluna que viu agora, que eu não lembro quem foi. Ó, deixa eu ver quanto é que tá a cotação do dólar hoje, ó. Cotação dólar, tô digitando aqui, só um minutinho. Ó, hoje o dólar tá custando R$ 5,37. Cotação do euro, R$ 6,13, ou seja, o euro segue estando mais valorizado do que o dólar, né? O euro é extremamente valorizado. Então, você pensa só, se você quer ter 1.000 euros, você precisa de 6.000 reais. Bagatela, né? Todo mundo tem aí em casa, na carteira, bem tranquilo. Então, essas são as etapas. Isso aqui é muito importante vocês saberem. De extrema importância vocês saberem, tá bom? Uma outra característica da globalização é a fábrica global. O que seria a fábrica global? Vou dar um exemplo, tá? Aqui no caso está falando de algumas produções específicas, mas eu vou dar uma forma geral. Você tem o Boeing, tá? O avião. E aí você segmenta essa produção. Ai, deixa eu me ajeitar na cadeira, peraí.
E aí você segmenta essa produção por país. Então você tem aqueles países, por exemplo, a Índia fabrica o couro que vai no banco do avião. O Japão fabrica o painel tecnológico do avião. Os Estados Unidos fabrica a carcaça. A Alemanha fabrica a turbina. Enfim, você segmenta a produção por país. Então isso é uma fábrica global. E aí você tem um lugar para montagem. Geralmente, né? Aqui no mapa aqui se refere-se, né? Se refere-se, foi maravilhoso, né? Refere-se a Egarist Motors, mas aí eu tô falando para vocês dos Boeings, que é mais comum você ter essa estrutura de fábrica global mesmo, tá? Geralmente a montagem vai ser aqui nos Estados Unidos, então isso tudo vem para cá e é montado. Acreditem, isso é mais barato do que se tudo fosse produzido num lugar só, tá? Tem duas faces da globalização. Até agora a gente falou muito da econômica, né? Mas nós também temos a globalização cultural, né? Se hoje você pode pegar ali e ouvir uma Mariana Grande, uma Beyoncé, né? Ou até uma banda de rock da Finlândia. Não sei, fala o nome de uma banda de rock da Finlândia aí. Aquela Temptation, Within Temptation, é da Finlândia? Lacuna Coil, quem gosta de rock aí provavelmente deve conhecer, sei lá, essas bandas finlandesas. Se você pode ter acesso hoje em dia, é porque a globalização, ela também é cultural, de uma certa forma, né? Você tem acesso a coisas que você não tinha. A Netflix, sempre dou esse exemplo. Eu nunca tinha parado para assistir, por exemplo, filmes franceses, italianos, né? Você tem Dark aí, que é uma série que tá bombando, que não é americana, é uma série alemã, né? Então, hoje em dia, você tem uma globalização que acaba que tira um pouco essa hegemonia da cultura só norte-americana. Apesar do American Way of Life, que é o estilo de vida americano, que vem como essa base na sociedade capitalista, de consumo, né? Você precisa consumir, 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 consumir. Isso está muito presente no American Way of Life, que é esse modo de vida norte-americano que se estendeu aí para todo mundo capitalista, né? Para todo mundo capitalista. Mas, em questão cultural, a gente tem ali uma miscelânea muito grande, né? Tanto que hoje em dia a gente tem aí, por exemplo, quando a gente poderia imaginar, gostando ou não, nós temos hoje a Anitta bombando na Billboard, nas paradas mundiais e, né, sendo uma cantora brasileira. Então, isso sem a globalização... Anira, desculpe, Anira agora. Então, você já tem essa conjuntura. Então, isso não seria possível antes. Então, hoje em dia, a gente tem uma troca cultural muito grande. A minha luz está acabando. Eu espero que tenha bateria. Vocês estão vendo que hoje eu tenho uma claque aqui, né? Hoje eu tenho uma pessoa de fundo aqui assistindo a minha aula e ela tá adorando a minha aula. Ela falou que tá aprendendo tudo, que ela vai até fazer o Enem. Então, assim, gente, eu preciso que vocês entendam, né, sobre essa relação da globalização, não só econômica, tá? Mas também dessa globalização cultural. Como que vocês podem ver nessa imagem, que não tem a fonte de onde mas você vê alguém aqui numa carroça no drive-thru do McDonald's, né? Então, assim, poderia ser no Rio? Poderia, tranquilamente. É uma imagem que a gente poderia ver, né? Mas para vocês terem uma ideia da proporção que isso toma, né? Não só das fábricas globais, mas uma outra característica também da globalização são as multinacionais, né? O McDonald's, a Coca-Cola, hoje em dia ela tem indústrias em muitos lugares, em muitos países. Eu até gosto de dar um exemplo. Essa aula tá maior do que a outra, né, gente? Eu sei, mas tenham paciência. Então, tem um exemplo que eu gosto de dar sobre essa questão da hegemonia dos Estados Unidos e das empresas norte-americanas e, assim, dos países centrais, né? Mas que a gente já vai falar sobre, mas principalmente dos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar de um Guaraná chamado Guaraná Jesus, que inclusive não indico porque é muito ruim. Pelo menos eu achei horrível. Eu tomei uma vez na Feira de São Cristóvão e, caraca, é muito doce. Eu achei muito ruim. É um Guaraná rosa, tá? E esse Guaraná, ele é típico do Maranhão. E esse Guaraná lá no Maranhão, se alguém já foi no Maranhão, conhece essa história, ele era muito mais vendido lá do que... Ih, gente, apareceu aqui um alerta de segurança. Pronto. Ele era consumido lá mais do que a própria Coca-Cola. Coca-Cola não estava curtindo isso, não. Coca-Cola precisava do mercado do Maranhão? Não precisava. Mas no mundo capitalista, você sempre precisa de tudo sempre.
tá? Então você tem que sempre ganhar dos seus competidores. Essa é a forma capitalista de pensar, né? Só que a Coca-Cola é uma multinacional zilionária e o Guaraná Jesus era o Guaraná Jesus. Era uma fábrica local ali no Maranhão. Então eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o Guaraná Jesus era vendida a R$ 4 a garrafa de 2 litros e a Coca-Cola era vendida também a R$ 4 a garrafa de 2 litros. Ou de repente até, sei lá, R$ 3,50, até um pouco menos, né? Vamos supor. Mas a galera gostava do Guaraná Jesus, tinha a cultura do Guaraná Jesus. E aí, o que a Coca-Cola fez? Pegou durante um bom tempo, falou super promoção da Coca-Cola e abaixou o preço para tipo R$ 2 o litro. Ou compre uma, pague uma, leve duas. E isso acabou estimulando as pessoas a comprarem a Coca-Cola e esquecerem do Guaraná Jesus. Como o Guaraná Jesus não era nenhuma multinacional, o que começou a acontecer com o Guaraná Jesus, com a fábrica? Começou a falir. E aí a Coca-Cola virou e falou assim, vocês estão falindo, bichinho, tadinho, eu compro a fábrica de vocês. Então hoje o Guaraná Jesus ainda existe, mas hoje o Guaraná Jesus é da Coca-Cola, né? E tanto que se você ver lá, não vai estar lá no rótulo lá Coca-Cola. E a Coca-Cola ela não permitiu que o Guaraná Jesus ele se expandisse pelo Brasil. Tanto que vende mais nas regiões do Nordeste. Você pode encontrar, às vezes, numa feira ou outra aí na rua, né? Não agora, em época. Não, se bem que acho que só tem eu respeitando a quarentena. Eu e Jéssica e a minha gata, mas enfim. Espero que vocês também estejam respeitando, pelo amor de Deus. Mas você também pode encontrar na Feira de São Cristóvão, com certeza. Mas pra vocês terem uma ideia, uma lata de Guaraná Jesus, eu paguei R$ 8 numa latinha pra experimentar um negócio que eu achei horrível. Tem gosto de canela com cravo, com bala com babalu de tutti-frutti, enfim. É muito complicado. Então, o capitalismo, ele acaba sendo desleal com as empresas um pouco menores, quando você tem essas empresas maiores suprimindo aí, tá? E aí você tem essa conjuntura, essa desigualdade, você tem essa representação dos países periféricos e dos países centrais. Os países centrais, eles são os países produtores de tecnologia, tá? E os países periféricos, eles são os países que eles vão estar sendo receptores dessa tecnologia e vão estar abastecendo, principalmente em relação ao setor primário, esses países centrais. Isso é claro que causa uma globalização da exclusão. Tem até um livro do Milton Santos que fala sobre, acho que é a globalização da fome, a globalização da exclusão, alguma coisa assim, tá? E você acaba tendo um viés de tecnologia para cá, matéria-prima para cá. Porque todos esses países que foram periféricos, aqui a China tá como periférica, tá? Porque ela faz parte dos BRICS, mas ela já pode ser considerada um país central, tá? Porque ela é grande produtora de tecnologia. Tá? Lembrando que isso daqui é um mapa de 2012, é um mapa um pouco antigo, tá? Mas a China hoje já é considerada um país central. Mas por ser comunista, por algumas vezes ela também é classificada como periférica, né? Mas essas regiões aqui, ó, principalmente a América Latina, a África, né? Foram colônias de exploração muito grandes, que se acostumaram com a metodologia agrícola e acabaram reproduzindo isso. O Brasil é o diferentão que a gente teve a vinda da família real para cá. E quando a família real veio pra cá, falou assim, não, isso aqui tá muito ruim, tá tudo muito mato, a gente vai ter que desenvolver, já que a gente vai ter que morar aqui, porque a gente tá fugindo de Napoleão, né? Então vamos dar uma desenvolvida. Isso fez com que o Brasil se desenvolvesse mais que os outros países da América Latina, né? Que foi o único que teve a presença fixa ali da família real, né? Então isso fez com que o Brasil hoje seja os Estados Unidos da América Latina. Vamos botar dessa forma, tá? Mas não deixa de ser um país periférico, apesar de ser um país emergente, né? A gente tem os países emergentes. Nós temos aí, por exemplo, os BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os países que estão em ascensão, tá bom? Continuando. Aí aqui nós temos mais uma charge, né? Que fala sobre justamente essa exclusão, né? Que é essa menina aqui falando, meu iPhone está tocando e meu iPhone está tocando, né? Mostrando justamente aqui, fazendo uma clara referência à África, porque você pensa que enquanto uns estão com uma tecnologia avançadíssima e extremamente, enfim, que a alimentação não é um problema, né? Que você tem um consumismo muito grande, você tem alguns países, principalmente países da África, que estão em estados, assim, deploráveis de situações financeiras e o problema do mundo não é falta de comida, tá? O
problema do mundo é a falta de acesso à comida. A comida tem um monte, é só vocês verem aí a quantidade de coisa fora da validade que vai pro lixo, né? Comida se tem no mundo, o que não se tem é o acesso a essa comida. Então, a globalização, ela não está globalizando, ela não está sendo equalitária, né? Ela não traz a igualdade. Ela acaba reforçando certas tendências históricas. E aqui a gente tem até uma outra charge, tá? Que vem o cara falando, qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? E aí vem a Arábia. O que é a opinião? Trazendo toda essa ideia de que ali você vive uma ditadura. Então, uma ditadura muito forte, né? Principalmente ditada ali pela religião islâmica, pelos xiitas. Então, é muito difícil você ter algum tipo de opinião se você não for a pessoa que está no poder. Você vive uma ditadura muito intensa. América, que na verdade está representado pelos Estados Unidos. Eu odeio quando chamam América de Estados Unidos. Mas que fala aqui, né? O que é o resto do mundo? Tipo, o resto do mundo existe? A Europa, né? Perguntando o que é escassez, porque não é a realidade. E a África perguntando o que é alimentos. Então, aqui é bem assim a conjuntura geopolítica que a gente encontra hoje, tá? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês 2 exercícios, tá? Em relação a essas últimas 2 aulas, tá? Só 2 exercícios nesse primeiro momento. Na aula da sala de dúvidas, nós vamos estar conversando um pouco mais sobre a matéria, caso alguma dúvida tenha surgido, e vamos estar corrigindo esses 2 exercícios aqui. Tá bem, meus amores? Essa aula foi um pouco mais extensa, mas ela realmente é um pouco mais, assim, a gente tem que tratar ela com um pouco mais de carinho, porque é atualidades e o Enem ama atualidades de paixão, tá bom? Um grande beijo, até a sala de dúvidas e tchau, tchau.